Salve, salve família, aqui é Claudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar podendo entrar mais uma vez no seu lar, estar podendo aqui mais uma vez trazer uma história que eu tenho certeza vai impactar a sua vida. Você já sabe, todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no DDI Podcast. Nosso canal no YouTube e, claro, nos nossos cortes aqui também no Instagram. Papai do Céu continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo e qualquer mal. Se não fosse ele, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Cada história que é trazida a essa bancada é para inspirar novas vidas. E qual é o nosso propósito? Ser vida em outras vidas. Se não fosse isso, a gente nem aqui estaria. E hoje eu tenho certeza que vocês vão ser impactados. Hoje nós estamos aqui com alguém que, de fato, tem uma história magnífica. Eu já ouvi um pouquinho da história dele, mas agora ele vai contar aqui no Já Honra, no DDI Podcast. Eu estou aqui com o doutor Antônio Miguel. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Boa tarde, Claudísio. Coisa boa. Doutor, ainda que saibamos quem são os convidados que aqui vêm, eu quero ouvir do senhor. Quem é o doutor Antônio Miguel? Bom, eu sou um caipira de Jundiaí, lá de São Paulo, né? Que deu muita sorte na vida e acabei vindo parar aqui em Alagoas, né? Estou em Maceió desde 2006. Vim para cá como delegado da Polícia Federal. Assumi aqui inicialmente a Delegacia de Crimes Fazendários, depois a Delegacia de Controle de Armas, depois voltei para a Fazendária, né? E me aposentei aqui em Maceió e hoje eu advogo. Então eu tenho um escritório lá em Maceió e advogo em Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Tenho casos aqui em toda essa região. Como foi a infância do senhor? Eu era garoto de bairro, morava numa rua de terra, andava de chinela havaiana, normalmente só de short, sem camisa, brincava na rua, jogava futebol, descalço, a gente não tinha tênis, né? O luxo da vida da gente era o conga, né? Que eu não sei se é do seu tempo. Conga? O que é o conga? Conga era um tipo de tênis que era bem basiquinho, de borracha e lona, e a gente usava normalmente para ir na missa e na escola, né? Então, tinha uma sola branca, um bico branco, e parou de fabricar, sei lá, uns 30 anos atrás, né? A gente brincava na terra, subia em árvore, roubava manga do vizinho. Né? E aí você vai estudando, estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Eu me formei em agronomia em 1986, lá em Jaboticabal. Trabalhei como agrônomo na Paraíba, em projetos de irrigação. Trabalhei no Maranhão, no Espírito Santo, fiz mapa. Eu fiz algumas especializações na época em mapeamento usando imagem de satélite, que era uma coisa nova. Aí trabalhei algum tempo na iniciativa privada, né, em equipe de projeto. Fiz concurso para a Prefeitura de São Paulo, para engenheiro agrônomo da Prefeitura de São Paulo, passei. Aí fui engenheiro agrônomo da prefeitura durante algum tempo, trabalhei principalmente em projetos de arborização da cidade, desenho de praça, de parque, às vezes reformar uma praça que já estava quebrada, destruída e tal. Passei depois num concurso para analista do Banco Central, fui ser analista do Banco Central, lá em São Paulo, trabalhava na Avenida Paulista, né? Fiquei 10 anos no Banco Central, fui presidente do sindicato lá em São Paulo, do Banco Central. E durante esse período no banco eu resolvi estudar Direito. Aí fiz o vestibular, estudava Direito à noite, trabalhava durante o dia no banco, né? Aquele horário de expediente normal, das 8 às 18.
Saía às 18 horas, ia para a faculdade, estudava, ficava na faculdade até 10h30, 11 horas. A aula terminava por volta de 10h30 da noite. Aí ia para casa, no outro dia acordava cedo, ia trabalhar. Quando eu estava me formando, abri o concurso da Polícia Federal. E aí eu dei um gás no estudo, né? Tinha também que fazer uma prova física, que é a prova da Polícia Federal, o teste de aptidão física da Polícia Federal é um teste bastante pesado. Tem corrida, tem natação, tem salto em distância, tem barra para você fazer. E é bem exigido, né? Bem exigente. Aí eu fazia o meu treinamento, né, na academia, estudava, porque eu ainda estava terminando a faculdade, estava naquele finalmente de último período, né? Com que idade? Eu estava com 38 anos nessa época do concurso da polícia. Aí entrei em forma, fiz o teste físico, passei, fiz a prova da polícia, passei, fiz o teste físico, passei, psicotécnico, passei, exame médico, passei. Aí assumi no Maranhão. Aí fui para o Maranhão, trabalhei em Imperatriz do Maranhão durante 2 anos. De Imperatriz, abriu vaga para remoção. Aí eu consegui a remoção aqui para Maceió. Aí eu vim para Maceió e estou em Maceió desde 2006. O que mudou na vida do senhor? Porque o senhor sai de uma vida normal, de uma pessoa civil comum, para ser um policial. E agora delegado da Polícia Federal. O que mudou na vida do senhor? Bom, muda a perspectiva de vida, né? Você passa a ser uma pessoa mais visada. Então você deve... tem algumas coisas que você já deve ter cuidado, evitar fazer. Por exemplo, sair muito, muita festa. Você deve sempre tomar cuidado com quem você anda para não ser visto com uma pessoa errada, que às vezes você nem sabe que aquela pessoa é errada, né? Mas a comunidade sabe. Então você passa a ter que tomar mais cuidado na sua vida, nas suas relações, nas suas amizades. Principalmente quando você vai para uma cidade menor, como Imperatriz, que Imperatriz, no Maranhão, ela equivale a Arapiraca em Alagoas, né? Ela é uma cidade de interior, centro regional, concentra uma série de serviços, mas não é tão grande quanto a capital, São Luís. Então, você é muito conhecido na rua, né? Era meio normal, assim, eu estar almoçando no restaurante lá, que eu sempre ia no restaurante de Quilo almoçar, e chegar alguém e me cumprimentar, e às vezes era até uma pessoa que eu já aprendi, entendeu? E que me reconhecia ali no restaurante, e vinha bater papo e tal. Então, você tem que, assim, manobrar essas situações, né, de forma a não se colocar em risco. Então, não sair à noite para beber, não beber muito, entendeu? Ficar ali só, se você for sair para beber, no máximo uma cerveja e evitar transitar muito em balada, coisa assim, porque não é saudável. Você pode acabar arrumando uma confusão, encontrando quem você não gostaria, e então aos poucos você vai aprendendo a manejar isso e vai começando a cuidar da sua vida de uma forma mais restrita. Eu acho que a grande mudança quando você sai de uma carreira normal, como você falou, para uma carreira policial, né? A inspiração para migrar para o direito. Tem alguém na família já que cursou o direito? O meu pai e meu irmão fazia direito na época. Ele se formou em direito 1 ano antes do que eu. Mas ele é 13 anos mais novo do que eu. E o meu pai era desembargador, né? Então, já depois que eu fiz a faculdade de agronomia, que ele entrou na magistratura e tal, e quando eu estava no Banco Central ele era desembargador, mas eu
Assim, o que me levou mesmo a fazer direito foi a questão dos concursos, porque o direito é uma das faculdades que te dá mais opção de concurso público, em termos de uma boa colocação, de um bom salário, de uma colocação um pouco mais diferenciada, assim. Você pode ir para a magistratura, Ministério Público, polícia, né? As polícias, tanto o delegado da polícia, das polícias civis quanto federal, são carreiras boas, bem remuneradas. Fiscalização, como a Receita Federal, as fiscalizações estaduais. Então, o direito ele te abre todo um leque de opções que, por exemplo, a agronomia não abre. Né? Se você é formado em agronomia, o seu leque de opções para concurso é muito mais estreito. Né? Você ou pega esses concursos que são para qualquer carreira, que são bastante gerais, ou então você vai ter que aguardar que algum órgão público que contrata especificamente na área de agricultura abra um concurso para aquela área para você poder entrar, que foi o que aconteceu quando eu fiz o concurso da Prefeitura de São Paulo. Né? Que era um emprego bom, mas tinha aqueles problemas de salário de prefeitura, né? Que varia bastante, muda o prefeito, o salário começa a cair, aquelas coisas, né? Então, o direito, para mim, foi principalmente uma forma de ter uma capacidade de sair de São Paulo, que é uma cidade que mói você, que no dia a dia te desgasta muito, né? É difícil você morar em São Paulo, viver em São Paulo, porque é tudo muito caro, tudo muito longe, tudo muito trânsito, muita fila. Você morar numa cidade menor no dia a dia é muito melhor. Então, o direito foi visando a sair de São Paulo, fazer um novo concurso, sair do Banco Central, ir para uma cidade menor, né? E aí eu dei sorte de fazer o concurso para a polícia e já passar quando eu estava me formando. Então, isso me ajudou bastante, né? Quais foram os desafios, né? Porque tem muita gente que está nos assistindo e eu bati um papo aqui muito bom com o delegado Matheus, que é daqui da Regional de Arapiraca, e ele passou com 24 anos de idade e ele viveu e é vocacionado para o estudo. Entretanto, o senhor com 38 anos de idade. E aí quebra muito tabu, onde, por exemplo, pessoas falam, não, para você passar no concurso, você tem que ser mais jovem, lá vai. E o senhor migra de uma graduação para outra graduação e com 38 anos de idade é aprovado num concurso que, diga-se de passagem, é bastante concorrido. Quais foram os desafios? Mas, assim, você, primeiro de tudo, né, é você estudar. Porque quando você já assentou a sua vida, você está com as suas contas pagas, você tem menos estímulo para correr atrás do que quando você está ali, né, com os credores batendo na porta, né, padeiro cobrando a conta do final do mês, da padaria. Então, quando você está mais tranquilo, assim, em termos de vida, né, para você se colocar em movimento, quebrar essa inércia de, eu estou bem, eu estou parado, é difícil. Se acomoda, né? Você se acomoda. Então, você tem lá o dinheiro da cervejinha do final de semana, né? Você tem o seu carrinho, a sua casa, o seu apartamento, você está com a vida ganha, né? Aí, para você pensar em, vou sair daqui para tentar uma coisa melhor, você precisa dar um impulso, né? Então, o que eu adotei como forma de fazer foi pensar que eu estava fazendo uma caminhada e que eu não ia pensar em chegar. Eu não estava pensando em aonde eu queria chegar, mas sim no caminho que eu estava fazendo. Botar um pé na frente do outro e no dia a dia fazer o meu melhor, que daí automaticamente, mais ou menos, né? Mas tipo, você vem ali na faculdade todo dia, você vai assistir a aula, você leva a matéria para casa, você senta para almoçar, dá uma lida no que você estudou ontem, né? No que você aprendeu ontem, faz um resumo, pega um livro,
dá uma lida no livro no final de semana, né? Faz um resumo do livro de direito no final de semana, de processo civil, processo penal, enfim. Vai trabalhando isso, né, no seu tempo livre, disponível, e fazendo o estudo no dia a dia. Então, quando você chega no final do curso, você tem todo um cabedal de conhecimento que você acumulou sem perceber. É como uma pessoa que sai para fazer uma caminhada pela rua e vai colhendo uma florzinha aqui, uma frutinha ali, tira uma foto de uma casa. Quando ela chega, andou 2, 3 quilômetros, ela tem um monte de coisa que ela juntou nesse trajeto e que ela não sofreu para juntar. Ela foi fazendo isso de uma forma orgânica, de uma forma natural. Então, isso é o que te ajuda. Porque se você parar e pensar assim, mas eu vou ter que estudar 5 anos para daí fazer um concurso, você já cansa só de pensar, né? Você já dá aquela segurada, respira bem e fala assim, acho que eu vou assistir um filme, ver uma Uma série, série. né? Vou deixar para lá, amanhã eu vejo isso, hoje não vai dar. E então você vai fazendo devagarinho, você vai juntando isso aí, quando você vê lá no final você juntou um monte de coisa. E aí algumas coisas você usa, outras coisas você não usa, né? Mas você tem material para você usar, para você trabalhar. Em algum momento alguém tentou desestimular? Não, mas assim, eu acho que é muito de com quem você anda, né? Porque se você tiver aqueles amigos que falam assim, mas você vai ficar estudando em vez de você ir tomar cerveja com a gente, aí isso, né, pesa. Mas se os seus amigos forem da turma do, vamos estudar, eu estudo junto, vamos fazer isso aí, né? Vamos fazer junto, vamos preparar tal coisa, aí facilita, né? Você evita o desestímulo. Então, às vezes, escolher com quem você anda é um fator importante. A adaptação de clima aqui no Nordeste, como é que foi? Foi tranquilo, não tem. Porque aqui não é mais quente do que São Paulo. Aqui só é mais quente no inverno. São Paulo no verão é muito quente, muito abafado, muito complicado. Chove muito, inunda, né? Aqui você tem um clima mais tranquilo. Não é tão quente no calor e não é tão frio no inverno, né? Mas se acostuma. Clima de menos. As operações, né? Foram muitas, né? Imensas. Mas Foi. dentre as que se destacaram, qual que você poderia citar aí? Rapaz, a, a gente fez uma operação chamada Taturana, que foi na Assembleia Legislativa, foi em 2000 acho que 2010, 2009 ou 2010. Marcou bastante, né? Foram vários deputados e vários servidores presos. Depois teve uma outra operação que eu ajudei a coordenar, foi a Rodoleiros, que foi em 2013, por aí, 2012, 2013. Também foi bem pesada. Pegou o pessoal do Tribunal de Contas. Aqui, várias prefeituras a gente trabalhou, né? Aqui na região de Arapiraca, na região de Palmeira dos Índios, Belmiro. Eleições, eu trabalhei em todas as eleições do estado desde 2006, né? E nas eleições eu trabalhei desde a região de Igreja Nova ali, divisa com Sergipe, né? Até essa região aqui de São José da Laje, a divisa aqui, né? Colônia Leopoldina, né? Peguei um pouco mais para o interior. Então a gente roda muito o estado, né? E acaba trabalhando em quase todas as cidades, né? Eu já cheguei a ficar 15 dias em Delmiro trabalhando lá, uma vez que a gente foi
resolver vários inquéritos que a gente tinha de rádio pirata, né? Rádios que funcionava sem autorização do Ministério da radiodifusão lá, né? Dos órgãos de radiodifusão. Então, a gente foi trabalhar, tinha vários inquéritos acumulados de Delmiro Gouveia, porque é uma região um pouco fora da rota, né? Então era difícil de você resolver isso. Aí uma vez a gente pegou uma equipe, foi para lá e passou 15 dias fechando todas as rádios da região. A gente rodou tudo ali, aquele interior e tal. Então tinha muita coisa que a gente fazia, né? E a gente pegava desde o pessoal lá de cima até o pessoal da grota, né? Trabalhava com todo mundo, né? Todo mundo era nosso cliente. Né? Eu me lembrei agora da fala do Dr. Edberg, né? Que é o delegado geral daqui, delegado regional daqui de Arapiraca. Dr. Edberg, grande abraço. E a gente foi gravar o episódio e estava um pouco tarde, né? Aí eu muito preocupado, né, com o horário. Eu disse, não se preocupe não, que todos os meus clientes estão guardados. Brincadeiras à parte, o senhor falou aí sobre a questão das operações, né? E a gente sabe que existem organizações criminosas. E o fato de o senhor estar combatendo o crime surge muitas das vezes em relação ao não contentamento das organizações criminosas, represálias. Em algum momento já surgiu alguma represália contra o senhor? Não. Numa dessas operações, se não me engano, na Taturana, um dos meus colegas recebeu ameaças, né? Mas ele estava aparecendo mais, né? Ele estava dando muita entrevista na TV, era muito demandado, tal. Então ele realmente sofreu algumas ameaças. Teve uma ou duas ocasiões assim que algumas pessoas falaram alguma coisa, tipo num momento que a gente saiu à noite e encontrou num barzinho, uma coisa assim, uma turma que me reconheceu, né? Então, às vezes a pessoa fala alguma coisa que você pode interpretar como uma ameaça ou você pode interpretar como uma conversa de bêbado, né? Mas nunca passou disso, assim. Nunca teve uma coisa mais pesada, né? Hoje o senhor é advogado, né? Está aposentado da Polícia Federal. Sim. Mas eu queria que o senhor desse um conselho a muitos jovens concurseiros que estão nos assistindo, né? E galgam aí, almejam um concurso da Polícia Federal, que não é fácil, diga-se de passagem. Qual o conselho que o senhor dá para esses estudantes? Você tem que ser bastante crítico em relação aos seus estudos, então você tem que estudar. Não dá para você fazer o concurso sem estudar. Você tem que ter o seu tempo de estudo, você tem que pensar nisso como um investimento. Tá? Então você vai juntar tempo de estudo até você ter tempo de estudo suficiente na sua carteira de poupança para você passar. E esse juntar depende de cada um. Algumas pessoas conseguem juntar só meia hora por dia. Mas tem que juntar. Outras pessoas conseguem juntar 4, 5 horas. Quanto mais tempo você tiver disponível durante o dia, mais rápido você consegue percorrer as disciplinas que você precisa estudar, né? Percorrer todo o arcabouço jurídico, todo o conhecimento que você precisa ter para passar no concurso. Se você se organizar e fizer isso de uma forma mais pensada, você consegue ganhar em qualidade o que você não vai ter em quantidade. Então, se você tiver um estudo de qualidade, você compensa, às vezes, a falta de tempo que você tem. Mas você precisa ter tempo. Você precisa juntar tempo. Botar isso na cabeça, que para você passar num concurso, você vai precisar estudar. Às vezes, você não precisa ter o concurso aberto, por exemplo. O da Polícia Federal, a gente sabe que a cada 3, 4, 5 anos, abre um concurso e cai sempre mais ou menos a mesma coisa. Então, se você quer estudar para a Polícia Federal, você deve pegar
os editais dos concursos, pegar as provas dos concursos anteriores e trabalhar em cima disso. E aguardar, quando abrir, você já pode estar com material suficiente para você só administrar isso e passar, né? Eu acho que é muito melhor do que aquele cara que fica esperando abrir o concurso, aí quando abre o concurso ele vai tentar resolver em 3 meses uma coisa que ele poderia ter feito em 2, 3 anos. Aí ele vai precisar juntar tempo em 3 meses para aquele concurso, e aí ele vai dormir pouco, vai perder final de semana. E se ele vem estudando há 2, 3 anos, né, aguardando abrir o concurso, ele já queimou essa etapa, ele já juntou tempo de estudo e já está adiantado. E a Polícia Federal tem uma outra característica que é o teste físico. O teste físico reprova. Não adianta você passar na prova teórica, não adianta você fazer uma boa redação, não adianta você fazer uma peça. Para delegado agora tem uma prova oral, né? Então você tem que se preparar para tudo isso, mas você deve se preparar para o teste físico também, porque se você chegar lá na hora, tiver que fazer 5 barras e você fez 4, você reprovou. Não adiantou nada você ter estudado 10 horas por dia, todos os dias, e reprovar na corrida, porque você não aguentou correr os 2.400 metros. Correu 2.350. 2.350 você não passa. Tá entendendo? Então, você tem que entender o concurso, conhecer a prova e se preparar para ela. E essa preparação, quanto mais tempo você tiver para se preparar, quanto mais tempo você começar a se preparar antes, melhor. Surge aí uma dúvida e eu quero mandar um abraço aqui para a doutora Yasmin, né, que faz parte aí de cursos preparatórios, né, para jovens concurseiros. Existe aquela incógnita de estudo de domingo a domingo ou de segunda a sexta, e os finais de semana eu vou tomar minha cervejinha, vou relaxar para voltar novamente ao pique no início da semana. Tá, e você está perguntando isso para mim. Quem sabe da vida de cada um é cada um, né? Então, é a pessoa que sabe se ela tem como durante a semana estudar e se dá ao luxo de não estudar no sábado e domingo. Ou se ela não tem tempo durante a semana e aí precisa usar o sábado e domingo. Não dá para você estudar que nem um doido 24 horas por dia, porque você pira o cabeção e não consegue fazer a prova depois. Então você tem que dosar o seu estudo. E cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu jeito, cada um sabe como fica melhor. Então, eu, por exemplo, eu prefiro estudar um tempo, fazer uma parada, tá? Fazer outra coisa totalmente diferente, né? Vai fazer uma caminhada, vai correr, vai, né, intercala um exercício físico com o tempo de estudo, depois volta e estuda mais um pouco. Como eu te falei, eu trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. Então, o meu tempo de estudo era curto. Eu estudava muito no final de semana, porque era o tempo que eu tinha, e era normal, eu ia almoçar e levar um livro e sentar para almoçar, botava o livro do lado, ia lendo e ia comendo, tá? Mas, se eu tivesse tempo, por exemplo, para estudar de manhã e de tarde, eu deixaria a minha hora do almoço para almoçar, né? Daria um ganho de produtividade maior, teria uma melhor qualidade no aprendizado. Mas nem sempre você pode se dar esse luxo. Então, se a pessoa tem como estudar 8 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, pode ser que ela sinta desnecessário estudar o sábado e o domingo. Pode estudar só o sábado pela manhã, por exemplo, e deixar o sábado de tarde, à noite, domingo, para ficar de boa descansando. Mas se a pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar de outras coisas, às vezes ela tem que aproveitar o tempo livre dela para fazer o estudo, né? Então, cada um vai saber. Não adianta você perguntar para outra pessoa, é você que tem que saber o que pega para você, qual que é o seu problema, como que aquilo você vai encaixar na sua vida e seguir aquilo lá. Boa, boa.
Hoje o senhor atua como advogado. Em qual área? A gente atua, o meu escritório atua principalmente em criminal, tá? Eu fui professor do SESMAC, da Maurício Nassau, da CEUNI, lá em Maceió. Dei aula aqui numa especialização da CESAMA, aqui em Arapiraca, um tempo, sempre na área de direito penal. Então, o que a gente atua forte é na criminal. Mas a gente tem casos de direito trabalhista, que a gente tem uma sócia que atua, que concentra as questões trabalhistas, alguma coisa de direito civil. Muitas vezes você tem coisas do direito civil que acabam misturando com o direito criminal, por exemplo, um processo de separação em que existe violência contra a mulher. Então, ao mesmo tempo que você vai tratar a questão da possível violência, você também vai tratar a questão da separação. Então, a gente trabalha com tudo isso, né? Mas o nosso foco é penal, direito penal, direito criminal. A advocacia, ela vem mudando e se atualizando com o meio tecnológico, né? E a gente Sim. estava aqui conversando com o Dr. Cláudio Canuto, que lançou um livro falando sobre a vida digital, onde surge aí a ideia de que as profissões do futuro, e nas profissões de futuro possa ser que o advogado ele saia de cena. Entretanto, eu externava e externo mais uma vez, a máquina, por mais avançada que ela seja, ela vai precisar de um humano para manusear. O que força aí, na verdade, é a qualificação daquele ao qual está no mercado de trabalho. E como é que o senhor vê aí a tecnologia para o direito? No que ela, direito e advocacia, diga-se de passagem, no que ela é benéfica e no que ela é maléfica? Você tem muitas questões hoje, né? A própria área digital acaba abrindo novos ramos do direito, ou novas áreas para que o direito se intrometa ou atue, por exemplo. Hoje você tem um ramo do direito penal que trata dos crimes digitais. Nós tivemos aí semana passada um roubo, né, um desvio de valores na casa de R$ 1 bilhão do sistema bancário, né, do sistema de PIX, que é gerenciado por uma empresa contratada pelo Banco Central. Há 20 anos atrás, isso seria impensável. Ninguém imaginaria que alguém ia conseguir desviar R$ 1 bilhão e sumir com esse dinheiro, né? Há uns 20 anos atrás, teve um roubo no Banco Central de Fortaleza. O pessoal furou a Casa Forte lá e roubou um caminhão de dinheiro. E um ano depois, eles ainda não tinham conseguido lavar esse dinheiro. Eles ainda estavam com o dinheiro guardado em vários locais, inclusive na forração de veículos que estavam guardados em garagens e coisas assim, porque eles não conseguiam colocar esse dinheiro em circulação. Nesse fato da semana passada, né, desse desvio da semana passada, eles imediatamente pegaram o dinheiro e jogaram em criptomoeda. E transformaram todo o dinheiro do banco que eles tiraram do sistema do Pix em criptomoeda. E agora o desafio é rastrear essas criptomoedas, que são utilizáveis no mundo todo. Então, é uma mudança que afeta o ramo do direito e que vai ter que ser tratada pelo direito, e que os operadores do direito ainda estão aprendendo a mexer com isso, né? Então, o delegado que vai investigar isso aí, ele vai ter que passar a entender o que é uma criptomoeda, como que ela funciona, como que você rastreia a criptomoeda, como que você faz. Então, olha o trabalho que dá isso aí, né? Então, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, a inteligência artificial, que muitas pessoas vão usar para criar peças jurídicas, e que existe todo um debate ético a respeito do cabimento ou não de uma peça jurídica criada por inteligência artificial,
né? E se você deve ou não usar isso aí, eu acho que a gente vai ter que ainda encontrar o ponto correto de trabalho com essas ferramentas. Você tem novas áreas que se abrem e que não existiam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, o direito, ele sempre trata das relações, dos conflitos entre as pessoas, né? O direito nada mais é do que uma forma da sociedade se apropriar do conflito entre pessoas e resolver esse conflito de uma forma padronizada e de um jeito que diminua ao máximo as consequências de um conflito ruim para a sociedade. Você, com a abertura dos caminhos digitais, você passa a ter novas oportunidades de conflito e novas oportunidades de solução de conflitos. Então você passa a criar o direito em um outro ambiente, mas ele ainda existe, ele não deixa de existir. E essa mediação precisa que as pessoas atuem. Então você continua precisando da atuação de advogados, de juízes, de delegados, de promotores. Por quê? Porque as pessoas ainda são quem traduz para a máquina aquilo que se passa no mundo real. Coisa boa. O senhor tem uma vasta experiência de vida, né? Trajetória de experiência profissional. E no decorrer da nossa vida a gente ajuda muita gente. Entretanto, existem pessoas que não retribuem à altura com gratidão. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Assim, eu acho que dor de barriga não dá uma vez só, né? Então, se a pessoa precisou de você uma vez e depois te tratou mal, precisou uma segunda vez, te tratou mal, né? Cabe a você verificar quantas vezes você vai ser usado por essa pessoa e ser maltratado, né? Eu não costumo dar muita chance para ninguém, não. O cara pisou na bola uma vez, já não vai ter oportunidade de pegar na segunda, não. Boa. Qual a idade do senhor hoje? Eu tô com 61 anos. Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa, o doutor Antônio de hoje com o Antônio de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Estude. Porque é estudando que você vai chegar em algum lugar. Na realidade, eu podia falar também, ó, jogue bola. Você era bom jogador? Era mais ou menos. Talvez se eu me esforçasse mais, né? Você jogava de que posição? Eu pegava a lateral direita. Eu pensei que você ia dizer posição de teimoso. Lateral direito, fazia muito gol. Não, mas assim, eu quebrava o ataque mesmo. Doutor Antônio, que honra tê-lo aqui, né? Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Segue o nosso Instagram, nosso YouTube, para que a gente consiga aí levar muito mais conteúdo. Ativa o sininho das notificações para que a gente deixe o joinha, o like, né? Comenta aí para que esse conteúdo possa ser espalhado aí para muito mais pessoas e a gente consiga continuar trazendo esse projeto para vocês. Doutor, se o senhor tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Um livro não muda o mundo. O livro muda a pessoa. Quem muda o mundo são as pessoas. Teve algum livro que marcou a vida do senhor? Eu leio muito, né? Então é difícil você falar em um livro. Mas dentre tantos, né? alguns que... Mas eu gosto muito de Nietzsche, né? Ecce Homo é um livro interessante para você ler, mas é pesado. Uma música que marcou a vida do senhor. O senhor canta? Mas todo mundo, né? Depois da terceira cachaça, todo mundo é cantor, né? Uma música que marcou a vida do senhor. Eu gosto muito de uma do Lo Borges e Milton Nascimento, chama Clube de Esquina. Uma cor.
Ah, aí cada coisa tem a sua cor, né? Não dá para você falar em uma cor. Mas tinha uma cor não que marca assim, que você, não, essa cor Não, aqui, se eu for escolher uma peça de roupa, essa cor aqui, é a que vem primeiro na mente. depende de para onde eu vou, né? Peça de roupa, normalmente eu tendo a usar muito roupa escura. Roupa preta, roupa mais séria, né? Mas é que você está falando com o cara errado, com o cara de moda, entendeu? Eu sou meio alienado da moda. Nada, nada. O senhor tá aí, ó, todo na moda, diga-se de passagem. Um lugar. Lugar que eu gosto. Rapaz, eu gosto da minha casa. Gosto de estar em casa. Eu acho que você tem que construir a sua felicidade no lugar em que você pode estar. Você pensar assim, eu preciso ir para Paris para ser feliz, né? Se você não conseguir, você vai ser infeliz, né? Seja lá onde você está, você tem que dar um jeito de estar bem consigo mesmo, de se sentir bem. Então, pelo menos na sua casa, onde você organiza as coisas do seu jeito, onde você tem as coisas do seu jeito, né? O seu canto, as suas coisas, os seus livros, seus discos, suas músicas. Você tem que construir um local para você estar bem. Se você não está bem na sua casa, não adianta você querer estar bem em outro lugar. Porque a sua casa é onde você controla melhor. Então ali é onde você tem a melhor condição possível de estar bem ali no seu ambiente. Ainda que seja uma casa simples, né? Sem luxo, você tem que estar bem. Então, você deve fazer da sua casa o seu melhor lugar. E os outros lugares devem acompanhar. Por isso que eu te falei que eu não me sentia bem em São Paulo, né? Eu tinha a minha casa em São Paulo, tal, mas era sempre uma situação mais tensa, mais complicada, porque você quer ir para algum lugar, você tem que pegar trânsito, congestionamento, e isso gera sofrimento, gera estresse. Então, se eu não estou bem lá, eu preciso procurar um lugar em que eu esteja bem. Então, sair de lá para vir para um lugar onde eu fico bem. Então, morando ali em Maceió, por exemplo, eu estou bem, né? Estou tranquilo. Então, é isso. O senhor é um homem muito bem sucedido. Como é que o senhor lida com dinheiro? Eu estou sempre devendo. Não lido muito, não. Eu tento mais manejar minhas dívidas. Doutor Miguel, é uma graça, é uma graça. Me sinto muito honrado, doutor, em tê-lo aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Dentre tantas perguntas que eu fiz, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Sei lá, para onde você vai agora? Boa, boa. Para onde o senhor vai agora, doutor Miguel? Eu estou estudando psicologia. Estou terminando a faculdade de psicologia na UFAL, indo para o 9º período. E vou ver se eu ainda faço uma carreira de psicólogo. Por que ainda, a essa altura do campeonato, tão bem sucedido, passou pela Polícia Federal como delegado, um cargo que é almejado por muita gente vive a vida toda, muitas das vezes, galgando, e muitas das vezes, infelizmente, não consegue chegar, e mesmo assim o senhor permanece imparável. Porque quem fica parado cria teia de aranha, né? Boa, boa. E aí, galga montar um consultório de psicologia? Provavelmente. Vamos chegar lá. Bacana. Estuda na UFAL. Na UFAL. Lá em Maceió. Coisa boa, coisa boa. Mais uma vez, repito, que honra tê-lo aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast diante de tanta ocupação, né? O senhor aí reservar um pouco do seu tempo para vir aqui, para estar conosco. Mas eu queria que o senhor deixasse aí um conselho. Falou para os concurseiros, mas eu queria que o senhor falasse aí um conselho sobre a vida para quem está nos assistindo. O jovem, o pai de família, a mãe de família que
que está nos assistindo, um conselho que aí o senhor sente de dar para quem está nos assistindo. Tem um livro que foi coletado pelo Sir Richard Burton, chama As Mil e Uma Noites. São histórias que uma personagem chamada Sherazade conta para um rei, e ela vai contando essas histórias como uma forma de adiar a execução dela própria. Então, dentre essas histórias tem uma história de um príncipe que vai buscar uma moça para se casar, e o pai da moça diz para ele pergunta para ele o que ele é. Ele diz que ele é um príncipe. E aí o pai da moça fala assim: mas você sabe fazer alguma coisa ou você só é um príncipe? Ele: como assim fazer alguma coisa? Você sabe fazer alguma coisa? Não, eu sou príncipe. Então você vai aprender a fazer alguma coisa e volte quando você souber fazer alguma coisa para pedir a minha filha em casamento. Aí esse príncipe sai pelo mundo, tal, né? Aquelas coisas de história, né? E aí ele vai aprender a fazer tecer cestos. Cesto de palha, né? E aí ele aprende a tecer cesto, fica lá um ano fazendo o aprendizado dele e retorna. E aí nesse retorno ele mostra lá pro pai da moça que ele sabe fazer cesto. Aí o pai dela fala: muito bem, agora você tem uma profissão, mas eu quero que você aprenda outra profissão. Aí ele sai e vai aprender a trabalhar com couro, fazer sapato, fazer sela de cavalo, né? Ou sei lá, de camelo, não sei qual que é o bicho que eles tinham lá, né? E volta e fala: agora aprendi a trabalhar com couro também. Ele fala: muito bem, mas eu quero que você ainda aprenda mais alguma coisa. Ele vai e aprende a trabalhar com metal. Ferro, ouro, derreter ouro, ser ourives, fazer coisa de ferro, fazer espada, fazer tal. Aí ele volta, aí ele aprende a trabalhar com metal. Aí o pai da moça fala: bom, agora que você tem 3 profissões, eu deixo você se casar. Pode se casar. Aí ele se casa com a moça, vai lá ser príncipe, mas aí tem uma revolução e derrubam ele do poder. Ele precisa fugir com a esposa. E ele foge com a esposa e na fuga ele começa a fazer cesto para vender, costurar sela, costurar sapato. E ele vai fazendo a vida dele. E ele pensa assim: poxa, se eu não tivesse tido isso, eu teria que ser um mendigo hoje. Então, o que eu digo? Não interessa quanto você tem de herança, de dinheiro, de condição de vida. Você terá uma vida melhor se você estudar, se você aprender e se você tiver uma profissão. Então, se você quer se dar bem na vida, procure uma boa profissão, né? Não caia na história de vou só ser blogueirinho e tá tudo certo, né? Vou só ser modelo, vou só ser do job, né? Tenha uma profissão de verdade, aprenda a fazer alguma coisa, porque um dia você pode precisar. Coisa boa. Essa do final do senhor aí foi marcante. Parabéns, doutor, pelo grau de intelectualidade, né? Por ser um ser humano imparável, né? Parabéns, muito obrigado. Eleve muito, repito mais uma vez, o nível do DDI Podcast, mas tudo que é bom dura pouco, né? E eu queria que o senhor externasse aí as considerações finais. Não, é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A gente está batalhando aí, continua na luta, né? E a ideia é não parar, porque não tem graça, né? Você ficar parado. A ideia é continuar. Então a gente vai continuando, vai fazendo as coisas e vai vivendo, né? Até quando der. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. E é isso aí. Toda terça, quarta e quinta você tem um encontro marcado com a gente aqui às 20 horas. Isso mesmo. Todas as terças, quartas e quintas-feiras às 20 horas você tem um encontro marcado comigo nesse mesmo canal, né? Nessa mesma hora, como dizia o episódio do Chaves. E vem pra cá. DDI Podcast, YouTube, TikTok e Instagram. Vem!